Olá, amigos, sejam bem-vindos. Saiu hoje uma nova pesquisa Ibope para presidente da República e separada nos estados. Nós vamos ver como é que está a eleição, as intenções de voto no segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad em vários estados do Brasil. Olha, o Bolsonaro não para de crescer, gente. Vários estados o Bolsonaro já passa de 70%. Tem estado que ele está 78%. Imagina isso, quase 80% no Ibope. No Ibope, imagina, gente, se o Ibope está dando 78% pro Bolsonaro e 22% pro Haddad, imagina quanto que não tá a realidade. Eu vou mostrar tudo isso a vocês, assistam até o final, se vocês vão gostar dos números que a gente vai mostrar aqui agora. Assistam o vídeo até o final, porque depois que eu mostrar os números nos estados, eu tenho um recado bem interessante, bem importante para passar a vocês, tá bom? Gente, eu estou cobrindo bastante as eleições, sempre que tem pesquisa importante eu trago a vocês, também notícias importantes. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, assim você é o primeiro a receber os novos vídeos. E verifique se o sininho está ativado. Muita gente tem falado que do nada o sininho desativa ou para de receber as notificações. Então, mesmo você aí que está inscrito, está sempre acompanhando o canal, olha, dá uma olhadinha aí no sininho, vê se está ativado, se está marcado para receber todas as notificações, tá bom? Vejam só, essa aqui é a pesquisa Ibope que saiu hoje de manhã no site do G1. A pesquisa, ela mostra as intenções de voto em todos os estados onde vai ter segundo turno. Olha só, são 14 estados onde vai ter segundo turno. Bolsonaro lidera em 9 estados e no Distrito Federal. E o Haddad aparece em primeiro no Rio Grande do Norte e em Sergipe. Amapá e Pará, os dois estão empatados tecnicamente. Então vamos lá, vamos ver os números em cada estado. Olha só, no Amapá o Bolsonaro aparece com 52% e o Haddad com 48%. Eu levei um susto quando eu vi esse dado aqui, porque eu confundi Amapá com Roraima. Lá em Roraima o Bolsonaro ganha disparado, daí eu pensei, minha Nossa Senhora, cheiro de fraude, olha só, colocando os dois empatados. Mas não, gente, Amapá é perto de Roraima, mas não é Roraima, não tem nada a ver. A pesquisa no Amapá foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro e foram entrevistados 812 eleitores. Aqui os votos totais no Amapá, 48 para Bolsonaro e 44 para Fernando Haddad. Agora vamos para o Amazonas, onde Bolsonaro aparece com 61% e o Haddad 39% dos votos válidos. No Amazonas, a pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro e foram entrevistados também 812 eleitores. Aqui os votos totais no Amazonas, 57% para Bolsonaro e 36% para Haddad. Votos totais é quando tem brancos e nulos, somam 7%. E não sabe, não respondeu. Agora os votos válidos no Mato Grosso do Sul, que tem muita gente do Sul lá. Bolsonaro 64% e Haddad 36% dos votos válidos no Mato Grosso do Sul. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro, onde foram entrevistados 812 eleitores também lá no Mato Grosso do Sul. Aqui os votos totais do Mato Grosso do Sul, 56% Bolsonaro, 32% do Haddad, brancos 8%, brancos e nulos, e 5% não sabe e não respondeu. É interessante ver os votos totais também para você saber qual é o percentual da população que está de fora, né, que não vota nos candidatos. Aqui dá 13%, por exemplo. Agora vamos para Rondônia. Olha que incrível os números do Bolsonaro em Rondônia. 78% para Bolsonaro contra 22% de Fernando Haddad. A pesquisa em Rondônia foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro e também foram entrevistados 812 eleitores. Parabéns aí o pessoal de Rondônia. Isso mesmo, estão sendo um exemplo para o Brasil. Votos totais em Rondônia, 72% Bolsonaro e 20% Fernando Haddad. Brancos e nulos 6%, não sabe 2%. Agora vamos para Roraima. 77% dos votos válidos para Jair Bolsonaro e 23% para Fernando Haddad. Roraima também foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro, com 812 eleitores entrevistados. Aqui os votos totais em Roraima, Bolsonaro 73%, Haddad 21%. 3% branco e nulo e não sabe, não respondeu 2%. Vamos agora para Santa Catarina, os votos válidos para presidente. Jair Bolsonaro 74% contra 26% do Fernando Haddad. Outro belo exemplo para o Brasil, o pessoal aí de Santa Catarina. Parabéns a vocês. A pesquisa em Santa Catarina também foi realizada entre os dias 16 e 18 de outubro, com 812 eleitores entrevistados. Agora os votos totais em Santa Catarina, 66% para Bolsonaro e 23% para Haddad. Brancos e nulos 7%, não sabe, não respondeu 4%.
Vamos ver agora os números do estado do Pará. Jair Bolsonaro, 49% e Fernando Haddad, 51%. Então, os dois aparecem empatados tecnicamente. A pesquisa no Pará foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro e foram entrevistados 812 eleitores. Pelo visto, gente, 812 eleitores é um número contratado por várias empresas em vários estados. Por isso que vários estão dando 812. Mas tem estados que contratou um número diferente de entrevistados. Os votos totais no Pará: Bolsonaro 44%, Haddad 46%, brancos e nulos 7%, não sabe 3%. Agora vamos ver os números de Sergipe. Votos válidos para Bolsonaro 33%, Fernando Haddad 67% as intenções de votos válidos. Aqui Haddad ganha bem na frente. Em Sergipe, a pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, entrevistados também 812 eleitores. Vamos ver agora os votos totais em Sergipe. Bolsonaro 29%, Haddad 59%, brancos 8%, não sabe ou não respondeu 4%. Distrito Federal, votos válidos, Jair Bolsonaro 70% e Fernando Haddad 30%. No Distrito Federal, pesquisa realizada entre os dias 14 e 16 de outubro e foram entrevistados 1.204 eleitores, contratada pela Rede Globo Participações S.A. Votos totais no Distrito Federal: Bolsonaro 63%, Haddad 27%, brancos e nulos 8%, não sabe ou não respondeu 3%. Agora vamos para Minas Gerais, total dos votos válidos: Bolsonaro 62% e Haddad 38% com as intenções de voto. Em Minas Gerais, a pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro e foram entrevistados 1.512 eleitores. Agora os votos totais em Minas Gerais: 52% para Jair Bolsonaro e Haddad 32%. Brancos 11% e não sabe ou não respondeu 5%. Aqui tem bastante, né? Brancos e não sabe, 16%. Vamos agora para os números do Rio de Janeiro com as intenções de voto. Jair Bolsonaro, 65% e Fernando Haddad, 35%. No Rio de Janeiro, a pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro e foram entrevistados 1.512 eleitores, contratada pela Globo Participações S.A. Votos totais no Rio de Janeiro: 56% para Jair Bolsonaro, 30% para Fernando Haddad, brancos e nulos 10%, não sabe, não respondeu 4%. Também um número alto aqui, brancos, nulos e não sabe. Vamos agora para os números do Rio Grande do Norte. As intenções de voto para presidente: Jair Bolsonaro, 43% e Fernando Haddad, 57%. No Rio Grande do Norte, a pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 16 de outubro, entrevistados 812 eleitores. Agora vamos para os números totais no Rio Grande do Norte: 38% Jair Bolsonaro, 50% Fernando Haddad, brancos e nulos 9%, não sabe ou não respondeu 3%. Agora vamos para o Rio Grande do Sul. Intenções de voto: Jair Bolsonaro, 59% dos votos válidos, Fernando Haddad, 41%. No Rio Grande do Sul, a pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 16 de outubro, entrevistados 1.008 eleitores. As intenções de votos totais no Rio Grande do Sul: Bolsonaro 51% e Fernando Haddad 37%. Brancos e nulos 8%, não sabe ou não respondeu 4%. Agora vamos para as intenções de votos válidos em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, onde mais tem eleitores. Jair Bolsonaro 63% e Fernando Haddad 37%. Em São Paulo, a pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, entrevistados 1.512 eleitores e contratada pela Globo Participações S.A. Agora os votos totais em São Paulo: Jair Bolsonaro 55%, Fernando Haddad 32%, brancos e nulos 10%, não sabe ou não respondeu 2%. Terminou então os números dos estados. Sobre as pesquisas: margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e aqueles números que eu falei em cada estado. Quem quiser, eu vou passando, quem quiser pode ir dando pausa para ler, tá? Mas eu vou passando aqui os dados de cada estado. Olha só, amigos, uma mensagem importante que eu quero falar a vocês. Eu venho falando isso já há vários dias. Mais uma pesquisa, a gente mostra aqui, mais uma vez, mostra o Bolsonaro bem à frente do Haddad. Agora, mais ainda, cada vez mais. Você vê, tem estados que o Bolsonaro está 30, 40
pontos percentuais à frente do Haddad, às vezes até 50, estado de 78% Bolsonaro, Haddad 22%. Então, 56 pontos à frente. Ou seja, não tem como o Haddad virar essa eleição. Não tem como ter fraude em relação a isso, tá bom? Então, a gente tem mais uma semana só de pesquisas. Daqui uma semana acaba as pesquisas, já é véspera de eleição. Se continuar do jeito que está, se as pesquisas continuarem trazendo esses números, não vai ter fraude e a eleição já era, já pode considerar o Bolsonaro. A gente já considera, né? Mas desse jeito o Bolsonaro não tem como perder na fraude, tá bom? Já pode ser considerado o novo presidente do Brasil, beleza? Fiquem atentos, inscrevam-se aqui no canal que eu vou trazer sempre as pesquisas mais importantes aqui a vocês. Gente, valeu, obrigado por terem assistido. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, um abraço.